foi o maior destaque da classificação do Palmeiras? Abel Ferreira, o Alan, Rafael Veiga ou Vitor Roque? Não teve gol do Tigrinho ontem. Eu acho que o diretor é complicado. Ele participou de 2 gols, mas e o Fux? E o Sosa? Então, você que está em casa vai votar num desses, tá? Vitor Roque, o Abel Ferreira, o Rafael Veiga, que fez 2, ou o Alan. Para participar, site gazetesportiva.com, tá lá a nossa enquete. Gente, para mim não tem que ser o Abel Ferreira, para mim. Para você, Basejo. Eu voto no Alan. O impacto que o Alan teve no jogo, que esse menino jogou de bola mesmo com pouca idade, mais uma cria da academia que vem sendo muito útil para o time profissional. Eu acho que o Alan fez um jogo fantástico, para mim, o craque do jogo. Ele que cruzou pro Sosa fazer aquela assim, cabeçadinha, né? E ele que sofreu o pênalti também numa jogada individual maravilhosa. E agora, Então, Michele, lembra aquela propaganda? A bolacha é fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha? A grande novidade da escalação promovida pelo Abel Ferreira foi a entrada do Alan no lugar de um lateral, ou do Kelvin ou do Giai. O Alan apareceu como Alan direito, né? E aí, assim, o melhor homem em campo foi o Alan executando aquilo que o técnico pediu para ser feito. Só que se não fosse o técnico escalando o Alan para fazer aquilo, o Alan não jogaria aquilo e talvez o Palmeiras tivesse mais dificuldades para conseguir fazer o que fez. Então eu fico num dilema de saber se o melhor foi o Abel que escalou assim, ou se foi o jogador que foi escalado assim e que executou de uma maneira perfeita, nota 10, deu ao Abel a condição... Enfim, é uma luta para definir, mas como o Abel Ferreira já tem muitos elogios, ganha muitos louros, merecidamente o que ele fez ontem foi fantástico, foi um trabalho dos mais brilhantes que ele fez como técnico do Palmeiras no planejamento de um jogo e na execução, incluindo as substituições. Mas eu quero dar um voto assim pro Alan, porque é um garoto que está surgindo como mais uma joia e foi o jogo da confirmação. Foi o jogo que o Alan pode pegar como exemplo para construir a sua carreira a partir de agora, como sendo um cara que vai voar e vai fazer muito sucesso. Então, Alan pra mim. Pra você é o Alan, pro Basejo também é o Alan, pra mim é o técnico Abel Ferreira e eu colocaria o Veiga também. Colocaria o Veiga. O Veiga entrou muito bem, Colocaria o Veiga. Até porque o lance que ele fez o gol, quem começou foi ele fazendo o lançamento pro Vitor Roque de primeira. Um bolão. Um bolão de primeira pro Vitor Roque. O Vitor Roque pegou a bola, cruzou, o Veiga dominou e fez o gol. Eu vou votar em 2 pessoas. Vou votar no Abel Ferreira e vou votar no Rafael Veiga, porque eu posso votar quantas vezes eu quiser no site gazetesportiva.com. Então pronto. Então eu vou votar também assim. Eu voto no Abel e no Alan. Gente, olha, tem muita... Porque é o seguinte, era algo, gente, extremamente difícil. Monumental, como dizem os jornais internacionais que estão exaltando o Abel Ferreira, que não foi notícia só aqui não. Isso aí repercutiu na Espanha, no mundo inteiro. Repercutiu em Portugal, o AS da Espanha escreveu lá, monumental, o A Bola lá de Portugal, todo mundo exaltando esse feito do Palmeiras, né? Depois eu vou contar pra vocês. Então foi algo realmente épico, porque nunca tinha acontecido. E eu acreditei que poderia ser, que era o que eu queria. 1, 2, 3, 4. Amor de palestra! E eu tô muito feliz, porque meus irmãos são todos muito felizes, meus primos são felizes. E a grande final da Libertadores vai ser, sabe que dia? 29 de novembro. Michele, mas aonde vai ser? Vai ser lá em Lima, no Estádio Monumental de Lima, sim. Pois é, vai ser lá. Bora conferir então como que foram as campanhas de Palmeiras e Flamengo até a finalíssima. Olha só, o Palmeiras foi o primeiro colocado do Grupo G com 100% de aproveitamento, a melhor campanha da fase de grupos, tá? A melhor campanha da história da Libertadores em primeira fase. Foram 12 jogos, 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota, que é justamente a última derrota lá por 3-0. Já o Flamengo foi o segundo colocado do Grupo C. Que era o grupo da LDU, que foi eliminada ontem pelo Palmeiras, e a LDU ficou em primeiro nesse grupo. E aí foram 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então, olhando aí, a campanha do Palmeiras foi uma campanha melhor. E tem uns dados, vai comentando até eu achar meu papel aqui, que eu tenho todas as minhas anotações, que é uma loucura o que eu faço de anotação. A campanha do Palmeiras, sem dúvida, é histórica, né? Mais uma vez, o Palmeiras tem colecionado melhores campanhas em primeira fase, tanto é que ele sempre manda em casa o último jogo, porque isso é uma prerrogativa do time que tem melhor campanha no enfrentamento de mata-mata. Então, como o Palmeiras tem feito sempre a melhor campanha,
nessas fases de grupos da Libertadores, o Palmeiras decide em casa. E não foi diferente em 2025. O Flamengo fez uma campanha bem irregular. Na primeira fase, quando ele ficou em segundo e o LDU em primeiro, o Flamengo no finalzinho quase foi eliminado da Libertadores contra o Táchira, que foi o pior time Deportivo da fase Táchira. de grupos no Maracanã. O Táchira quase fez um gol no final do jogo, o Rossi salvou. Se o Táchira faz 1-0, o Flamengo é eliminado da Libertadores na fase de grupos. Então o Rossi salvou, o Flamengo classificou e agora chegou à final. No frigir dos ovos, como diria o poeta, sabe o que significa o Palmeiras ter essa campanha quase que perfeita e o Flamengo mais ou menos? Nada, né? Absolutamente nada, porque os dois são gigantes, vão se enfrentar num jogo único, em campo neutro e que vença aquele que merecer. Pronto. E aí? Que vença o Palmeiras, me desculpe, Alex, mas que vença o Palmeiras, porque... Eu tô dizendo na linguagem que se diz no futebol. É jogo único, eu sou bairrista mesmo, eu sou de São Paulo, sou da Moca, fala, Basé. Tem muita coisa em jogo, né? Mais do que o título da Libertadores, mais que o fato de um desses clubes se isolar como o maior campeão brasileiro da história do torneio, tem também a revanche da última final disputada pelas duas equipes. O Andréas Pereira, que foi o grande protagonista daquela decisão, hoje está do lado oposto, está do lado do Palmeiras. Tem muitos ingredientes, são as duas equipes que polarizam também o título do Campeonato Brasileiro, os dois projetos esportivos mais bem-sucedidos do país hoje. De um lado, um trabalho longevo, um perfil de contratação que é completamente diferente ao perfil de contratação do Flamengo, que aposta em jogadores mais estrelados, nomes mais tarimbados, e o Palmeiras nesse projeto de desenvolver bons nomes, jovens atletas, dando muito espaço para a categoria de base. Enfim, é muito curioso, eu estou muito ansioso para essa final, porque são dois grandes clubes, dois grandes elencos, e vamos ver quem vai sair como tetracampeão sul-americano. Mais uma vez vai vir aquele papo, né? Mas o Flamengo é favorito porque tem individualmente um time melhor. Não sei porque não, existe um tabu. E o coletivo? Não sei não, e o Abel? Eu ia chegar lá. Existe um tabu que o Palmeiras, de fato, nos últimos jogos não tem ganho do Flamengo, né? O Palmeiras tem tido muitas dificuldades nos enfrentamentos com o Flamengo, só que em jogos decisivos, em jogos finais, em jogos que valem títulos, o Palmeiras ganhou do Flamengo lá em Brasília a Supercopa do Brasil. A Supercopa do Brasil, Copa dos Campeões. Uma dessas Copas que eles fazem, não lembro qual delas foi. A Recopa Sul-Americana. Recopa Sul-Americana, 4-3. Foi bem no começo do ano, né? Foi em 2023. Isso aí. 22. 2 gols do Gabriel Menino. Sei lá, foi alguma dessas Supercopas aí que são decididas decididas num num jogo só. O campeão da Sul-Americana com o da Libertadores. E o Palmeiras venceu o jogo final com o Flamengo e a Libertadores, não precisa nem falar, o Palmeiras ganhou na prorrogação. Então, em jogos assim, números brutos, o Flamengo tem levado muito melhor do que o Palmeiras. Agora, em jogos que valem a taça, o Palmeiras está 2-0 nos últimos tempos. Então, olha, a Conmebol não cogita mais, né, a mudança de sede da final, então realmente é o que a gente falou. Vai ser lá dia 29 de novembro em Lima, no Peru, e a gente torce realmente por isso, porque significa que a situação política vai tá melhor e tudo mais. O presidente da CBF, Samir Chaoud, deu uma entrevista ontem no Allianz Parque e ele falou sobre a possibilidade de tentar transferir a decisão para o Brasil. Bem, a organização Conmebol, né, acredito que foram levantadas essas questões, essas hipóteses até de possíveis locais aqui no Brasil, mas agora com uma final brasileira, a gente sabe que tem muita coisa envolvida, né, por trás dessas organizações, mas se for um pedido dos clubes, a CBF vai apoiar, vai encabeçar isso, mas deixando claro que é a Conmebol que decide, ela que é organizadora e detentora da competição. Bom, então já está decidido, vai ser em Lima, no Peru, pode comprar passagem. Está no regulamento da competição que a Conmebol define o local e esse local é intransferível. No entanto, deve ter uma há um adendo nessa cláusula dizendo que a única exceção para que um local não seja mudado é se o local não oferecer
toda a estrutura, toda a possibilidade e a segurança para que o jogo seja realizado lá. Isso já aconteceu, já teve uma sul-americana que saiu da Bolívia e foi para o Chile, ou vice-versa, aconteceu alguma coisa dessas aí. Já aconteceu isso na Conmebol, né, na América do Sul. E o Peru vive ainda um problema muito sério, não está nada mais calmo, inclusive com as últimas informações dando conta de que um estado de sítio? De sítio, de recolher. Toque de recolher. Poderia ser decretado. Então, como é que você vai garantir que daqui a 3 semanas tudo isso já vai estar pacificado? E os torcedores? Porque assim, não são só as 2 equipes que vão lá, tem os torcedores que querem estar lá também, né? E aí você coloca uma massa de torcedores lá, né? Complicado. Hoje, inclusive, turistas não estão podendo sair dos hotéis hoje. Se fosse Conmebol, transferir esse jogo. O que me estranha, Mi, é que em 2019 a Conmebol já mudou o palco da final de Santiago do Chile para Lima, no Peru, justamente por questões políticas. Exatamente. O Peru é um país que nos últimos 7 anos teve 7 presidentes. O povo costuma ir às ruas, tem se acostumado a ir às ruas, protestar. O clima não é um clima amistoso, um clima de paz. E você receber milhares de turistas, milhares de torcedores brasileiros nesse contexto, eu acho que não é uma boa ideia, sendo que se trata de 2 clubes brasileiros que poderiam perfeitamente disputar a final aqui mesmo no Brasil. No campo neutro, acho aí. Brasília, Belém, onde for. É isso aí, Viradiné.